Olá pessoas, meu nome é Diego J, também conhecido como Grid Ambicioso, e esta é mais uma Grid Recipe. Zoodiac. Como eu mencionei semana passada, eu gosto de brincar com decks meta depois que eles tomam lista, e eu devo dizer, Zoos viraram um for fun super divertido de se usar. Parece que ainda existem algumas variantes diferentes, mas eu decidi rodar um deck o mais puro possível e usar uma estratégia Protect the Castle. O objetivo do deck é fazer um Bauble super bombado, cheio de matérias no campo, e usar ele para ir batendo diretamente nos pontos do oponente, enquanto você protege o Bauble e atrapalha as jogadas do oponente. O deck funciona relativamente bem, não tá nem perto de como era quando imperava, Bauble e Dryden fazem uma falta do caralho, mas ainda assim, como eu falei, é um for fun bem da hora de se usar. Enfim, vamos à receita. Primeiro os monstros Zoo. Cada Zoo tem dois efeitos, um efeito como monstro e um efeito como matéria Xyz. Ou melhor, um efeito que ele, como uma matéria Xyz associada a um Xyz besta guerreira, garante a esse monstro Xyz que ele está associado. É importante você saber todos esses efeitos para você equipar o seu Xyz de forma a melhor lidar com as cartas do oponente. Começando com 3 Zoodiac Thorblade. 1600 de ataque, o mais alto de todos os monstros Zoo, o que significa que ter ele associado aos seus Xyz é sempre uma boa ideia. Quando ele é invocado por invocação normal ou especial, você pode descartar uma carta azul da sua mão para puxar uma carta. É um ótimo efeito que não só ajuda a renovar a sua mão, como também coloca um Zoo no cemitério, o que é essencial para os seus combos para habilitar o efeito da Chakanine e da Tiger Mortar. É uma carta que você vai sempre querer ver na sua mão inicial. O efeito dele como matéria Xyz é dar ao seu Xyz o efeito de causar dano perfurante, o que pode vir a calhar nas situações certas. Seguindo com provavelmente o monstro mais poderoso do main deck, 3 Zoodiac Whiptail. 1200 de ataque, não é muito alto, mas é o suficiente para fazer a diferença quando somado com os dos outros Zoos. O efeito de monstro dela é, a qualquer momento no turno de qualquer jogador, exceto na etapa de dano, você pode associar essa carta do seu campo ou da sua mão a um Xyz besta guerreira do seu campo. Isso não só vai aumentar o ataque do seu Zoo em 1200 pontos, como também vai lhe garantir o efeito extra de, toda vez que ele batalhar um monstro do oponente, banir aquele monstro após o cálculo de dano. Os dois efeitos são muito poderosos. Primeiro, o efeito de banir não depende de você destruir o monstro em batalha. Mesmo que o seu Xyz perca a luta, você ainda vai banir o monstro do oponente. O efeito não alveja e não destrói, então te permite se livrar de quase qualquer ameaça. Segundo, o efeito de se associar pode ser ativado no campo, o que significa que se você já tiver um Xyz no campo e o campo do oponente estiver vazio, você pode atacar com o Whiptail e em seguida associar o Whiptail ao seu Xyz para aumentar o ataque dele e bater causando mais dano. E terceiro e mais importante, o efeito de se associar pode ser ativado da mão, inclusive no turno do oponente. E isso te dá o elemento surpresa. Se o seu Xyz tem um Whiptail associado e seu oponente sabe o que ele está enfrentando, ele geralmente não ataca. Se você deixar o Xyz sem o Whiptail no campo, seu oponente provavelmente vai atacar. E aí, tcharam, você associa o Whiptail ao seu monstro durante o ataque, aumentando o ataque dele em 1200 pontos e possivelmente virando a situação a seu favor. E você ainda bane o monstro atacante como brinde. O Whiptail é um aspecto importantíssimo do grind game desse deck. Seguindo os 3 flutuadores barra negadores, 2 Zoodiac Catalyst, 2 Zoodiac Bunny Blast e 2 Zoodiac Ram Ram. Esses 3 têm status baixos, 800, 800 e 400 de ataque, 1200, 800 e 2000 de defesa. Ram Ram tem a maior defesa do arquétipo. Como os status não são muito altos e tem múltiplas cópias deles não ajudam muito, eu só tenho 2 de cada um. Os 3 têm o mesmo padrão de efeitos, o efeito de monstro ativa quando eles são destruídos e o efeito de matéria dá ao Xyz o poder de negar um efeito que o alveje vindo de um certo tipo de carta. Catalyst, quando é destruída, te permite misturar uma carta azul do seu cemitério de volta no deck. É o efeito menos útil na minha opinião e eu sempre uso para devolver o Hammer Combo pro deck adicional, já que eu só uso 2 cópias dele e 3 dos outros Xyz. Bunny Blast, quando destruída, te permite pegar uma carta azul do seu cemitério para sua mão, bem mais útil. Eu geralmente recupero Barrage, mas se eu precisar de monstros é só pegar um também. E por fim, Ram Ram, quando é destruído, te permite reviver um Zoo do seu cemitério. A utilidade disso aqui varia, mas pode te ajudar a fazer links com os Zoos, apesar disso não ser a melhor escolha. E também pode pôr o Whiptail no campo para você associá-la ao Xyz pelo efeito dela. Enfim, use como achar melhor. O efeito com matéria é o mesmo nos 3. Quando seu oponente ativar um efeito que alveja o Xyz a que eles estão associados, você desassocia uma matéria e você nega aquele efeito. Catalyst nega monstros, Bunny Blast nega spells e Ram Ram nega traps. E por fim, uma Zoodiac Rat Peer. O efeito dela como matéria Xyz é inútil agora que ela está limitada, e ela tem 0 e 0 de status, então nem para aumentar o ataque dos seus monstros ela serve. Mas eu ainda rodo uma cópia porque ela é a segunda carta que pode colocar um Zoo no cemitério no primeiro turno. Quando ela é invocada por invocação normal, você pode enviar uma carta azul do seu deck ao cemitério. De novo, assim como Thorblade, isso habilita os efeitos da Chakanine e da Tiger Mortar. Para terminar, as Hand Traps. 3 Ash Blossom e Joy Spring, 3 Ghost Ogre Snow Rabbit e 1 Maxi. Todas ótimas para parar as jogadas do oponente e te proteger. Spells. 2 Portal Desires para ajudar a puxar mais cartas, 3 Fire Formation Tank, todos os Zoos são besta guerreira, então essa carta pode buscar todos eles, 1 Reg aqui para matar os monstros do oponente, 3 Cosmic Cyclone para limpar back row, 1 Book of 1 para atrapalhar combos ou para parar ataques, 3 Pianíssimo. Agora essa aqui é engraçada. Como o deck é bem vulnerável a Monster Removal, eu tava usando 3 cópias de My Body as a Shield para proteger meus Xyz. Mas aí eu pesquisei um pouco mais e eu achei essa carta, e ela se encaixa perfeitamente nesse deck. Você alveja um monstro que você controla e o ataque original daquele monstro se torna 100, mas ele não pode ser destruído em batalha ou por efeitos pelo resto do turno. Essa carta é 1000 vezes superior a My Body as a Shield nesse deck. My Body as a Shield nega
nega a ativação de um efeito que destruiria um monstro e destrói aquela carta. Essa carta não destrói a carta do oponente, ok, mas você não tem que pagar 1500 pontos de vida para usar, o custo de diminuir o ataque original para 100 não importa, porque o ataque original dos Xyz é 0, então você vai aumentar o ataque deles, e você não protege só uma vez, é durante o turno inteiro, e é de efeitos e de batalha. Ótima ferramenta para segurar teu Xyz no campo por mais um turno e poder mandar outro ataque direto no oponente. 3 Scapegoat, Power Play para permitir que a gente invoque links. Lembre sempre de baixar essa carta e só ativar ela na fase final do oponente, para que a restrição de invocação não te afete e você possa fazer suas jogadas normalmente. E por fim, 3 Zodiac Barrage. Uma vez por turno você pode destruir uma carta virada para cima que você controla e invocar um Zodiac direto do deck. Essa é a terceira carta que consegue colocar um Zul no cemitério no primeiro turno para você combar com Chakanine e Tiger Mortar. Isso engatilha os Zuls que flutuam, te dá acesso a qualquer Zul do deck que você precisar e você ainda pode escolher ela mesma caso você não tenha outra carta para destruir. E o efeito vai acontecer normalmente. Se tiver outra carta para destruir, é melhor destruir essa outra carta e guardar essa daqui para os próximos turnos. E ela ainda tem outro efeito. Se ela for destruída por um efeito de carta enquanto você controla um Xyz, e isso inclui pelo próprio efeito dela, você pode associar essa carta a um Xyz que você controla. Ótima carta, muito importante para o deck. Traps. Eu uso 2 Floodgate Trap Holes. Sim, a utilidade dessa carta diminuía com a criação dos links, porque eles não podem ser virados para baixo, mas contra qualquer outro deck essa carta é uma maravilha. Quando um ou mais monstros são invocados, você vira esses monstros para baixo e eles não podem ter a posição de batalha alterada. Se seu oponente invocar alguma coisa na Extra Monster Zone que não seja um link, fudeu para ele. O bicho vai ficar lá para sempre e ele não vai poder invocar outra coisa a menos que ele funda ou sacrifique o bicho, porque você não vai destruir esse monstro, você vai ficar atacando direto com Borble. Então, protege seus monstros e pode potencialmente travar a Extra Monster Zone do oponente, ou simplesmente trancar o monstro dele no campo, mesmo que não seja do extra deck. Não alveja, não destrói e faz com que o monstro do oponente deixe de ser um problema. Parece boa o suficiente para mim. E por fim, 3 Zodiac Combo. Todo mundo que eu escuto só diz que essa carta é ruim, e eu digo, vão se lascar. Talvez o problema seja o fato de que ela é uma trap, então ela é uma carta lenta, e aí eu não sei, pode ser uma crítica válida pro formato antigo, mas hoje, Zul não vai sair dando ATK. O deck tem que durar alguns turnos em campo. Então, como a gente já tá enrolando por alguns turnos mesmo, o fato dessa carta ser uma trap não importa nem um pouco, muito pelo contrário. Do mesmo jeito que os outros Zuls, ela tem 2 efeitos, um no campo e um no cemitério. Quando você ativa ela no campo, você alveja um Zul Xyz que você controla e associa um Zul do seu deck direto naquele monstro. Esse efeito pode ser usado da mesma forma que o efeito da Whiptail. A melhor hora para ativar é quando seu oponente atacar seu Xyz. Você vira essa carta e aumenta o ataque dele. Se você quiser banir um monstro do oponente, associa um Whiptail. Se você já tem um Whiptail associado e só quer aumentar o ataque dele, associa um Toro Blade. E além disso, se você conhecer o deck do oponente e souber que ele tem muitos efeitos que alvejam, você pode associar os negadores direto do seu deck. Se você está enfrentando Blue Eyes, eles têm o Alternative, então você pode associar Katarust para proteger seu monstro. Se você está enfrentando Dark Magician, eles têm Dark Magical Circle, então você associa Bunny Blast e por aí vai. Só lembrando que você tem que associar esses negadores antes que o oponente ative o efeito, senão você não vai poder negar. Se o oponente ativar um Alternative e você der chain com combo para associar Katarust, você perdeu a chance de ativar Katarust. Então usar essa carta dessa forma exige que você se antecipe aos movimentos do oponente, então juízo. E por fim, ela tem um efeito de Jar of Avarice no cemitério. Você pode banir essa carta do cemitério, exceto no turno que ela foi enviada para lá, e misturar 5 cartas Zodiac com nomes diferentes do cemitério de volta no deck para puxar uma carta. Esse parece ser o efeito que as pessoas mais usam, inclusive milando essa carta com a Red Pier, que pra mim é um desperdício total. Mas é um ótimo efeito para reciclar seus Xyz de volta no eixo para você poder combar mais. E falando neles, deck adicional. Primeiro, 2 Xyz genéricos que podem te ajudar, mas que eu nunca cheguei a invocar. Um Tornado Dragon, vulgo Tufa com pernas, se é que pode chamar isso de pernas, e um Bagusca, vulgo Bebum Safado. Eu não cheguei a precisar deles, mas é melhor ter e não precisar do que não ter quando você precisar, né? O resto do deck são Zuls e 2 Links. Todo mundo já sabe, então a gente não precisa ficar explicando isso para todo santo Xyz, então vamos ser breves. Os Xyz de Zul podem ser invocados por invocação Xyz de forma tradicional, ou por Xyz Change usando apenas um monstro Zul que você controla, exceto uma cópia dele mesmo. E eles ganham o ataque de todos os monstros Zodiac associados a eles. Todos os Xyz têm 0 de ataque, então o ataque é determinado pelos monstros do main deck. O objetivo é empilhar uma porrada de Zul um em cima do outro para ir habilitando os efeitos deles. Começando com o boss do deck agora que a Dragon foi banida, 3 Zodiac Borble. Esse é o Zul que você invoca no final dos seus combos, por causa da habilidade dele de atacar diretamente. Foda-se os monstros do oponente, você vai bater direto na vida dele. Ele tem um segundo efeito que seria muito pica se funcionasse, mas é super imprático. Se ele causar dano de batalha ao oponente enquanto tiver 12 ou mais matérias Xyz, você pode mandar todas as cartas da mão e do campo do oponente para o cemitério e passar essa carta para a posição de defesa. Boa sorte tentando fazer isso. A seguir, 3 Zodiac Tiger Mortar. Essa é a, abre aspas, recicladora, fecha aspas, do deck. No caso, ela recicla Zuls do cemitério para usar como matérias. Mais precisamente, uma vez por turno você pode desassociar uma matéria dessa carta para alvejar um Zul no cemitério e associar ele a um Zul no seu campo. Lembre de sempre desassociar os Xyz quando ativar esse efeito, já que eles não alteram o ataque dos seus monstros. Muito boa para aumentar o ataque dos seus monstros e recuperar matérias do cemitério. Continuando, 3 Zodiac Chakanine. O efeito é um pouco parecido com o da Tiger Mortar, mas ao invés de você associar um Zul a um Xyz que você controla, Chakanine revive um Zul do cemitério ao desassociar uma matéria, mas pelo resto do turno, os efeitos dele são negados e você não pode usá-lo como matéria Xyz. No primeiro turno, em que não é comum você ter um cemitério cheio, você geralmente vai invocar o Hammerkong que você desassociou para ativar esse efeito. E por fim, 2 Zodiac Hammerkong. Ele é basicamente só uma ladeira para fazer Xyz Change e uma matéria extra para você poder desassociar, e é por isso que eu só uso 2. Como eu uso 3 dos outros, geralmente é Hammerkong que eu retorno pro deck com o efeito da Katarust.
Burst, porque aí compensa o fato de eu usar uma cópia a menos. O efeito dele literalmente não importa, eu não vou perder tempo com isso. O melhor combo de primeiro turno do deck que você faz se você tiver um Zul no campo e um no cemitério é: use o Zul no campo para invocar Hammerkong e use o Hammerkong para invocar Chakanine. Ative Chakanine, desassocie o Hammerkong e revive o Hammerkong. E use Chakanine para invocar Tiger Mortar. Ative Tiger Mortar, desassocie Chakanine, associe o outro Zul no cemitério a Tiger Mortar e use Tiger Mortar para invocar Borbol. Pronto, agora você tem um Borbol com 3 matérias em campo, 2 delas aumentando o ataque dele, a menos que não seja Rat Peer, e agora é só bater direto se for o segundo turno, ou baixar sua proteção para refazer o combo no próximo turno se for necessário. Para encerrar, 2 Missus Radiant, o link do deck. Você invoca com 2 monstros de terra, 1400 de ataque, mas aumenta o ataque e a defesa de todos os monstros de terra em 500, então ela sobe para 1900. E diminui o ataque e a defesa dos monstros de vento em 400 pontos. E quando ela for enviada ao cemitério, você pode pegar um monstro de terra do seu cemitério e adicionar à sua mão. Você pode reciclar ela mesmo e voltá-la para o extra deck com esse efeito. Mas se for mais vantajoso recuperar um Zul, recupere um Zul. Você pode usar 2 Zul para invocá-la, mas 9 de 10 vezes não vale muito a pena fazer isso. A maneira mais simples de invocar é com Scapegoat, que vai te permitir invocar logo 2 de uma vez, o que é algo que eu recomendo fazer. Isso vai aumentar o ataque de todos os seus monstros em 1000 pontos, além de te dar 2 monstros com 2400 de ataque em campo, né? Ajuda muito a finalizar o oponente. Só lembrando antes de encerrar que o deck é bem compatível com uma porrada de Floodgates, que eu resolvi não usar porque eu não sou muito chegado a Floodgates. Ghost Match é a Floodgate perfeita para esse deck. De todos os monstros que você invocaria nesse deck, o único que não é de terra é o Tornado Dragon, até o Bagus que é de terra. Então essa carta para decks multi-atributos sem lhe afetar nem um instante. Rival of the Warlords é um pouco menos útil, porque ela trava Scapegoat e Missus Radiant, porque eles são do tipo besta, e os Zul são besta guerreira, mas o deck consegue rodar sem ativar Scapegoat ou invocar Missus, então considere se essa carta vale a pena. E como um último exemplo, Mistake. A única carta nesse deck que adiciona cartas do seu deck à sua mão é a Tank, então novamente não conflita muito com a estratégia do deck e pode parar uma porrada de decks. Mais uma vez, use a gosto. E esse foi o deck. As próximas semanas vão ser mais corridas que o normal, e o normal já é corrido pra caralho. Então eu provavelmente só volto com mais decks lá pra metade de dezembro. Eu vou continuar juntando replays, mas eu não acho que eu vou ter tempo pra gravar as Grid Recipes. Se eu tiver, eu gravo, se não, fiquem na guarda. Eu não vou ficar mais um ano sem postar não, fiquem tranquilos. E como eu vou continuar juntando replays, é provável que eu vá lançando vídeos um atrás do outro assim que eu voltar. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, divulgue o vídeo pra me ajudar se não for muito incômodo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e se já for, clique no sininho pra receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido e Done and done.